Boa noite, gente! Estamos aqui em mais uma live. Esse mês a gente falando especialmente sobre prazer é dado clínico. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Quero pedir perdão pelo atraso, tive um probleminha técnico aqui, mas não deixaremos de conversar hoje. Vou aqui agora chamar as pessoas, tá? Pra gente ir participando. Oba, ela chegou! Peraí que eu já vou te convidar. Boa noite, minha amiga. Olha ela! Ai, que delícia! Finalmente esse encontro aconteceu! Ah, com certeza tinha que acontecer, porque eu amo qualquer coisa, desde pizza, desde conversa com você. Então tá ótimo. Ai, amiga, você é maravilhosa. Obrigada por tudo. Gente, hoje a nossa live é uma live que me toca muito no coração. É uma live sobre um processo que muitas vezes é santo, mas também pode ser prazeroso. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre gestar, parir e conceber com prazer, com essa minha amiga maravilhosa, Graças. porque corpo gestante, corpo desejante, aprendi isso com ela. Quero te pedir, Livinha, para você se apresentar. Normalmente, meus convidados eu chamo assim: quem é você na fila do SUS? Tá? Ah, Então, quem é você na fila do SUS? Conte aí para adorei! nós. Ó, já que você falou de SUS, você tocou num dos pontos do meu coração. Eu sou Lívia, eu sou filha de Solange Marcos, neta de Maria Regina, João, Durval e Nancy. Eu sou o amor de alguém, antes de tudo, né? Mas como você falou de fila do SUS, eu também sou preceptora no SUS. Eu sou professora de homeopatia, sou médica homeopata, né? Consteladora familiar e educadora pré-natal. Eu sou autora do livro, né, Enxoval Emocional para Futuros Pais. E mais além do que tudo isso, né, eu falo que a frase que resume todo o meu trabalho é: eu trabalho para que as mulheres sejam livres, né? Então, esse é o nosso pontapé, né? É o nosso pontapé e combina muito com o que a gente traz aqui no Corpolab, no Obscenas, porque a gente Uhum. trabalha para a liberdade de todas as mulheres. E aí, eu quero começar falando contigo sobre o enxoval emocional, né? O que Uhum. você vê dentro da sua experiência, do que você já trabalhou e já viveu, Uhum. o que falta para as pessoas quando a gente pensa em enxoval emocional, quando o assunto é sexualidade durante o ciclo gravídico, puerperal, nas mulheres que estão tentando também. Sim, sim. Eu gosto muito que na sua frase, né, você colocou uma parte que é muitíssimo esquecida, que é a parte das tentantes, né? Então eu adoro falar sobre isso, porque assim, realmente o pessoal fala, se o corpo da gestante já é esquecido, o que dirá do corpo da tentante, né? Então eu acho que a gente precisa dar sempre esse passo de olhar para dentro, né? Tanto que minha frase que eu mais amo é: a vida começa dentro. Uma das questões que eu acho que falta quando a gente fala de enxoval emocional é do prazer, né? Falar do prazer, falar da sexualidade e principalmente falar da presença e da espontaneidade. Então, é muito comum a gente ver nos casais que são tentantes muito sofrimento, muita frustração, muita culpa. É muito comum, a gente chama de uma robotização da sexualidade, uma monitorização da sexualidade. Então, são casais que o tempo inteiro vivem em triangulação. Triangulação não é só
marido, mulher e amante, né? Não é isso que a gente está falando aqui, né? Na verdade, a gente pensar que tem marido, mulher e sempre tem alguém querendo me falar como eu devo viver a minha sexualidade. Então, seja um médico, seja um homeopata, seja qualquer sexólogo. E aí a gente sempre tem que pensar na postura que a gente está ajudando esses casais, né? Para não ficar um lugar de objetificação, de meta, né? Eu falo sempre com as minhas pacientes, aqui não é lugar de meta, aqui é lugar de meeting, né? É Ah, um lugar de encontro, assim. Então, eu adoro usar essa expressão para a gente pensar assim, que a vida é a arte dos encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida, né? Então, o tempo inteiro a gente pensar, eu estou me encontrando nesse enxoval? Eu sou a costureira do meu enxoval, né? E aí, qual que é o fio da vida que eu quero tecer a partir de agora? É um fio de prazer ou é um filho de obrigação, sabe? Para quem que eu estou entregando esse filho? Estou entregando esse filho porque minha sogra quer que tenha mais uma cadeira na mesa, né? Então, esse é o lugar que eu gosto de trabalhar com eles, assim, né? Essa espontaneidade, para mim, também é um lugar de uma bússola muito importante, sabe? Às vezes, muitas vezes, eles têm um lugar de frequência, de tempo, a sexualidade tem que ser assim, eu tenho que ter 2, 3 relações nessa semana, e aí vai ficando um lugar de cadê o meu parceiro? Porque, na verdade, eu estou encontrando alguém que vai ser o meu doador, sim. né? Interessante quando você fala, vira aquela coisa mecânica que perde o encanto, a conquista, Uhum. o romance. A Porque intimidade, né? eu não falo aqui de um amor romântico, patriarcal, mas do romance, do Sim, encontro, da conquista, da do sedução. namoro. E isso do namoro, da sedução, que é importante também, né? Uhum. Eu acredito que sexo, né? Sexualidade, relações sexuais, elas começam a preliminar, não é tirar a meia, a preliminar é a mensagem de semana de manhã para Isso, o seu parceiro, para sua parceria, não é? isso. E nesse lugar, principalmente de casais que estão tentando, eles Uhum. perdem isso, como você falou. E Uhum. aí não tem só isso, né? Porque Sim. desejo ele não é um lugar que você liga e desliga. Ele responde a uma série de coisas, contexto, segurança, sono, dor, presença ou não de emoções, ansiedade. E eu queria você, de acordo com a sua experiência, Lívia, você dissesse assim, que costuma mudar no desejo ao Uhum. longo da concepção da gestação, Uhum. principalmente, a gente pode falar principalmente da mulher, mas também a gente pode falar, estender para esse casal, né? Sim, com Para esse certeza. casal e o Uhum. porquê, se tem algum motivo dessas alterações, enfim. Certo. Uma das coisas que eu acho que é mais importante, né? A gente estava brincando aqui isso, né? Que desejo não é interruptor. Não é esse lugar de acende e apaga, e aí não é uma coisa imediata. E quando a gente estava conversando sobre isso, me veio muito uma ideia de que o desejo é uma vela. Então, o desejo, ele se permite ser, assim, ele tem o pavio, ele tem um centro, e ele se permite ser iluminado, ele se permite ser aquecido em volta, né? Então, eu achei que foi uma boa metáfora para a gente começar. E eu acho que uma das coisas que é muito importante da gente lembrar, assim, eu gosto sempre também de contar para as minhas pacientes. A mulher, ela pode mudar o tempo inteiro, né? Então a gente tem os 3 maiores momentos da vida da mulher que ela pode mudar, vai ser na adolescência, na gestação, no climatério, são os picos, né? Assim, principalmente se ela está grávida e ainda na adolescência. Mas nesse processo da gestação, não é só o corpo que está mudando, né? Assim, o meu corpo está mudando, mas como que eu quero mudar junto com esse corpo? Então, o seio está mudando, a barriga está mudando, os hormônios estão mudando, mas eu também preciso me ver. E a pergunta é: será que você está se vendo? Porque muitas gestantes esquecem isso aqui, que é um dos grandes amigos da mulher, colocam na gaveta
E olho muito, por exemplo, só para o bebê. Não estou falando aqui que a gente não tem que olhar para o bebê, a gente tem que olhar muito, né? O bebê, ele é resultado de um grande amor, de uma relação e tudo. Mas é muito importante que a gente também retome esse lugar da autoestima, né? De, por exemplo, talvez o meu seio esteja com estrias, mas olha, meu bumbum aumentou. Eu nunca tinha tido bumbum, sei lá, né? E como que eu estou lidando com esse desejo? Eu tô colocando ele em pauta ou eu estou colocando um tanto de compromissos, que é hoje a nossa sociedade de altas performances, né? Assim, de sempre estar muito ocupada. Então, essa mulher, ela vai perdendo o seu centro de gravidade, né? Eu acho que isso é muito importante da gente ver, né? Que esse desejo, às vezes, outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que é importante, né? Às vezes a mulher, ela entra nesse arquétipo da mãe, e aí depois ela acha que ela não pode ser mulher. Ela não pode estar. Deixa eu só fazer isso aqui para vocês verem meu look. Ela tá Ela acha que ela maravilhosa. não pode estar com decote. Que ela pode estar com uma argola, que ela pode estar de batom, que ela pode passar perfume. Então, Ela pode ter tesão. que ela pode ter tesão, que ela não precisa ter só tensão, né? Exato. Então, isso é um lugar muito perigoso. É um lugar quando a gente casa e quando a gente é mãe. É um lugar que às vezes a mulher ela se torna muito séria, porque ela acha que ela tem que ser séria, porque agora ela é mamãe. Uma mãe, gente, pode ser divertida. Uma mãe pode brincar, ela pode sentar no chão. E aí, às vezes, né, ali mais ou menos com uns 25, 30 anos, a mulher ela tá ali naquele arquétipo da amante, da envolvente, da encantadora, da cuidadora, por exemplo. E aí ela entra no arquétipo da mãe e nunca mais sai. Esse é um grande risco. Então, nós somos, como mulheres, isso é muito importante da gente lembrar também, nós somos plurais. Então, você é uma pesquisadora, mas você é uma mulher, mas você é uma viajante, mas você é uma escritora, mas você. Entende? Então, assim, se a gente olha só um lado, a gente está empobrecendo também o nosso desejo, né? Com certeza. Foi muito interessante você abordar o desejo numa perspectiva diferente, porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, desejo, ai, aquele fogo, arranca a roupa. Não, gente, o Uhum. desejo às vezes começa de algo muito sutil, que é você se Sim. olhar, você se sentir digna, desejante, desejada, Uhum. interessante, Aham. interessada. Eu sempre digo que eu não sou só uma mulher interessante, eu sou uma mulher interessada. Isso. Eu sou uma Isso. mulher interessada. E foi muito bom você ter trazido, Livinha, a questão da diferença desse arquétipo da mãe e desse Uhum. mito da santa e da puta, que isso tem Uhum. muito, né? Muito. Eu, quando trabalhava na APS e trabalhava com gestantes, assim, em grupos de educação, elas perdem aquele sentido de tá bom, eu agora engravidei, tô grávida, não posso transar, porque às vezes por há muitos mitos em torno Sim. dessa relação sexual durante a gestação, mas também de, nossa, eu sou a Virgem Maria agora, gente. Aham, com Eu sou a certeza. Virgem Maria. E como é que eu vou? Imaculada. Eu tô gestando meu filho amado aqui. Como é que eu vou misturar, né, essa mulher? Só que essa mulher existe, ela está lá, né? Sim, E ela ela não pode ser precisa existir. sufocada, né? Ela não pode morrer sufocada, exatamente. Uhum. E aí, além dessas questões do desejo, é, há alguns. Quais são os desconfortos físicos que mais impactam e Uhum. como nós, profissionais de saúde, podemos acolher isso sem culpa, sem pressão, com muito Sim. respeito e também entendendo essa abordagem centrada no prazer, que eu acho que é isso, né? Colocar o prazer no centro. Isso. Eu amo quando você fala isso, porque eu acho que, assim, quando você falou esse nome, abordagem centrada no prazer, me deu uma sensação daquela gota que cai no deserto. Agora eu achei o termo que eu queria a vida inteira, sabe? Foi bem isso, assim. Se a gente for pensar na tentante, né, antes da gente chegar na gestante, ela vai ter essa robotização, ela vai ter esse desejo muito ligado com uma meta e com o tempo. E às vezes essa questão do tempo é muito séria. Ah, eu tenho 38 anos, então eu já tenho que ter um filho, eu já tenho que ser assim, eu já tenho que ter, igual a gente falou, da performance, né? Então a ansiedade vai ser um inimigo muito
muito frequente nessas mulheres. Depois a gente vai perceber, quando a mulher, né, conseguiu ter a sua concepção, ela vai chegar na gestação, o primeiro trimestre é o trimestre que a gente chama da ambivalência afetiva. Ela queria estar grávida, mas ela não queria agora. Ela queria estar grávida, mas nem sei se é desse parceiro. Ela queria estar grávida, mas eu estou querendo terminar meu mestrado. Então, esse lugar de dúvida, às vezes, rouba muito o desejo, né? Porque eu estou dividida. E quando a gente está dividida, a gente não multiplica, né? Nessa matemática aí do prazer. Então, os enjoos são muito frequentes. E aí, como é que eu estou tentando transar e ao mesmo tempo eu estou vomitando, né? Eu tenho, por exemplo, muitos casos, assim, às vezes, por exemplo, de infecção de urina, uma diurese muito excessiva. Então, o parceiro quer transar, mas ela quer fazer 4, 5 xixis de noite, né? Isso são impeditivos, às vezes, que às vezes ela vai ter que dar uma manejada, por exemplo, na água, ou uma manejada na alimentação, para ver, né, o que está causando esse enjoo. E aí a gente vai passar para os próximos trimestres, né? Geralmente o segundo trimestre é um trimestre que tem uma sexualidade mais aflorada, costuma ser, né? Porque aí já não tem tanto enjoo e a barriga também já não está tão grande. É um momento que às vezes ela se descobre como mãe e se ela está atenta, ela descobre outros ângulos. Eu falo que é uma geometria sagrada agora, porque o homem vai ser esse sol e ela é a lua aqui. Às vezes não é que ela vai ser eclipsada, ela não vai ser anulada, mas ela está descobrindo outros ângulos de ser mãe. Ainda de uma forma incipiente, né? Assim, ainda no útero, bebê ali, mas ela já está aprendendo, né? Então, sempre há um lugar de aprender sobre desejo em relação, né, de outras formas com esse bebê, também com o parceiro, e depois a forma como ela pode lidar com esse parto, que é o que a gente chama também falar, que é o parto orgástico, né? Como que eu vou lidar com um parto orgástico? Eu tô com vergonha de ter um orgasmo na frente do meu médico. Não tenho vergonha, por favor, né? O que a gente precisa para ter um parto orgástico? A gente liberar o máximo de traumas desde a pré-concepção até a gestação, para chegar no parto e o parto ser um ápice. Parto é portal, né? Então, se eu permito a abertura de portais, esse prazer, esse desejo vem de uma forma muito imediata, né? Perfeito. Maiti, uma amiga querida, disse bem assim: na tentante, o sexo deixa de ser prazeroso para virar meta. Tantas Uhum. relações na semana, a hora marcada, vira uma obrigação, que foi o que a gente Isso. comentou aqui, né? Sim, sim. Acaba virando uma. Acaba virando uma tarefa na agenda. Sim, Não, eu não critico os casais que sim, marcam na agenda para ter sua relação, sim, não, gente. Às vezes é necessário sim colocar na agenda, sim. mas de virar realmente essa lista de tarefas, lista de procedimentos Uhum. e deixando aquilo como algo frívolo, né? Mas exatamente, Maite, Tá mais muito uma tarefa, né, banalizado, né? Má? E aí, voltando a essa questão sobre o mito, né? Eu gosto muito de falar sobre esse mito da Virgem Maria e Aham. do mito da Santa da Puta, porque eu acho que toda mulher ela passa por isso em todas as fases da vida dela, né? Sim, Mas eu acho que nesse processo de pré-concepção, de concepção, gestação e parto, eu acredito que fica cada vez mais, eu acho que fica mais evidente, né? sim. Então, quais são os mitos, Livinha, mais contraditórios assim que você já ouviu na sua clínica, né? Aham. Durante as suas consultas, que mais aparecem nas suas pacientes e quais são também as ferramentas ou as estratégias que você usa para ir Uhum. desconstruindo esses mitos, tabus, porque isso está muito impregnado na nossa cultura. Muito, muito. E assim, às vezes é tão impregnado. Em constelação, a gente tem uma expressão que chama fidelidade inconsciente, né? Então, assim, por amor à mamãe, eu continuo fazendo do jeito que minha mamãe fazia. Ou seja, as mulheres às vezes vão continuando crenças, continuando ladainhas mesmo. A palavra que me veio agora é essa, e eu acho que não tem outra melhor. A gente vai continuando crenças
por fidelidade às mulheres da nossa família. Então, por exemplo, ai, sexo é ruim, sexo é errado, sexo é sujo, sexo precisa ser pago, né? Esse lugar da prostituta, da mulher que não pode receber um presente, que não pode ser cultivada. Aí eu sempre falo com meus pacientes, agora é hora da gente destruir. Não tem aqui, agora é hora de, né? Tinha um desenho animado que falava isso, né? Agora é hora de começar o dia, né? Uhum. Aí eu gosto de usar essa expressão. Agora é hora de destruir crenças. Então, com homeopatia, por exemplo, a gente pode ter medicações que vão limpando mesmo, que vão descortinando, que vão descascando, tirando aquelas cascas grossas de nós mesmos para a gente ir para o cerne, né? Desnudar não é só de roupa, né? A gente precisa desnudar das nossas crenças, dos nossos, do que a gente acredita mesmo enquanto sexo, né? E cada vez mais, se eu aprofundo em mim, eu permito também que o outro aprofunde em mim, né? Então, fica um sexo que está muito mais presente, porque eu não preciso fingir que eu sou uma puta ou sou uma madre. Eu sou Lívia. Exato. E aí, se a pessoa quiser transar comigo, ele vai ter, assim, o melhor de mim nesse Perfeito. sentido. Porque vai estar com alguém de verdade, né? Com certeza, eu acho que trabalhar com essas práticas que olham para a pessoa como um todo, né? E com seus valores pessoais, fé, crença, história, seus traumas, né? As Uhum. dores e as delícias de ser quem se Pelo é, que como você diz é. Caetano Veloso. E aí a gente entende que essas práticas, elas fazem essas estratégias, esses instrumentos, como a homeopatia, como tantas outras, outras abordagens que cuidam da pessoa como um todo, ela Uhum. vai trazer cuidado e autonomia para essa mulher. Às vezes, eu sempre brinco com as minhas pacientes de menopausa, né? As minhas usuárias e pacientes que vêm de menopausa ou as mulheres que vêm nos grupos que estão, na maioria, na transição menopausal, eu falo que elas estão atravessando, elas estão virando o cabo da boa esperança, né? Fala, ó, Aham, vocês estão virando o adoro. cabo da boa esperança. E eu acho que na gestação é também essa travessia, é uma Sim, travessia que entre santidade ou erotização, o que fica realmente é o que você banca ser, né? O que sim. você banca ter ali. Além disso, a gente não pode romantizar apenas a Uhum. gestação. Obviamente, é um lugar. Tava conversando esses dias com uma amiga minha que ela tá atravessando o puerpério, e ela falou bem assim, Naila, ela falou uma frase maravilhosa, ela falou, Naila, você quer ser mãe? Eu falei, quero muito. Ela disse, vai ser a coisa mais linda e a coisa mais destruidora da sua vida. Por quê? Porque é a coisa mais bonita que eu tô vivendo, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo algo de mim ali para Sim. nascer uma outra pessoa, uma outra mulher. Não é só, não tô parindo só um bebê, tô parindo eu Uhum. mesma, de um Sim. novo jeito, né? Então, isso não pode ser romantizado, né? Sim. Isso não pode, a gente não pode parar e olhar e falar bem assim, é tudo perfeito. Tem também suas mazelas, né? E Sim. aí eu quero agora adentrar nessa parte já da gestação e do puerpério de fato, né? Uhum. Quais as Sim. narrativas, quais as historinhas que nós contamos a nós mesmos, que nós contamos às nossas parcerias, e machucam, né? Que vêm a machucar o vínculo, né? Uhum. Seja ele o vínculo com o bebê, seja ele o vínculo com a família ou com a parceria, mas também com o corpo. Sim. Antes, queria voltar um pouquinho quando você falou das estratégias, só para a gente lembrar quem nos escuta, que existe uma ferramenta que nós duas adoramos, né? Estudar, que é a ferramenta do Tantra. Então, que eu queria trazer muito aqui, porque muitas pessoas não conhecem, né? Assim, e eu acho que é muito válido a gente trazer aqui como uma ferramenta, por quê?
As mulheres, elas precisam retomar esse lugar do autorreferencial de prazer. Então, o prazer é meu e eu estou com esse homem escolhendo também dividir e multiplicar esse prazer. Quando se trata de gestação, a gente tem dois tipos, né? Assim, resumidamente, de orgasmos. Então, a gente tem um orgasmo de pico, que é esse orgasmo que vai, chegou, acabou, cada um deita para o seu lado, né? E tem um orgasmo de vale. Então, eu vou usando respiração, eu vou usando som, eu vou usando movimento e eu vou conseguindo ter um crescimento mais um platô, um crescimento e um platô. Então, eu consigo durar mais esse orgasmo, né? Uma gestante, até uma tentante, que já começa a se exercitar, de abrir para outras formas de prazer, né? Que ela consegue treinar com o seu parceiro por meio, por exemplo, da meditação, de ter esses tipos de orgasmo, ela aproveita muito e ela também já se prepara para esse parto orgástico. Então, é um lugar de muita sabedoria, porque eu sei o que o meu corpo suporta, mas, ao mesmo tempo, eu expando o prazer. Perfeito. Então, se eu estou no trauma, o meu corpo dá conta disso aqui, né? A janela de tolerância fica baixa. Mas se eu estou treinando de ter mais prazer, a Mireia Darder, né, que é uma autora que eu amo, ela sempre fala: quanto de prazer você é capaz de suportar? Eu sou apaixonada com essa frase, porque essa frase não fala só de cama. Prazer é cama, mesa e banho, né? O enxoval completo. Então a gente precisa lembrar disso. E se eu estou ressignificando essas camadas com o meu próprio corpo, né? Essas narrativas que você perguntou, né? Que a gente vê. Uma mulher que teve um abuso sexual, ela tem uma gravidez diferente de uma mulher que não teve. Por quê? Esse corpo, ele não estava territorializado, né? Assim, e agora vem uma criança, é quase que como se ela sentisse que essa criança é mais um invasor. Eu já atendi casos assim, né? Assim, às vezes uma mulher, eu já atendi um caso também que foi super interessante de narrativa, né? De prazer, assim. Ela tinha mudado, ela foi para a Austrália e aí quando ela chegou lá, ela não tinha rede de apoio nenhuma. E ela falou: ah, parir na Austrália é maravilhoso. Parir em qualquer lugar pode ser maravilhoso se você tem rede interna, se você tem uma bagagem emocional e se você tem também uma bagagem fora, né? Assim, então ela não teve nenhuma bagagem fora. E aí, de quem é esse bebê? Porque ela quis voltar para o Brasil, mas o bebê era australiano. E aí começou, assim, guerras infinitas mesmo, assim, de território fora também, né? Então, são algumas coisas que a gente sempre tem que pensar. Não é que a gente tem que pensar no pior, né? Não é de forma alguma isso. Mas aonde que eu quero viver? Localização. O que que eu quero viver enquanto gestante? Porque o jeito que eu for comer vai impactar o meu prazer. Se eu vou comer sozinha, se eu vou comer acompanhada, se eu vou comer fritura, se eu vou cozinhar, se eu vou aquecer o meu fogo interno, né? Como a bruxa que somos, né? Se eu vou deixar esse fogo aparecer na minha gestação ou não, eu vou pedir marmita congelada e aí eu vou ter uma gestação mais frozen, Uhum. né? Perfeito. É interessante você falar isso, e me veio muito aqui agora a questão da rede, né? O quanto ter rede de apoio também vai auxiliar nesse potencial desse prazer. Por quê? Total. Porque essa mulher, ela precisa também resgatar um pouco de si que tá perdido ali. Inclusive, Uhum. eu até coloquei isso no roteiro quando a gente pensou, né? Desse autocuidado. Às Sim, vezes, gente, essa mulher, ela vai precisar de uma rede de apoio para tomar um banho, sim, sim, para se depilar, para poder se sentir minimamente desejável e desejante. sim. É uma. Eu sempre sou muito crítica ao discurso de
extremo entre autoestima. Eu acho que autoestima não é só você estar de batom, de unhas Sim, feitas. Logicamente, autoestima é uma sensação interna muito mais sim. profunda do que essa capa. Uhum. Porém, beleza importa. Sim, sim. Acho que tem até Beleza, uma frase de Fernando Pessoa, né? Que me desculpem os feios, mas beleza é essencial, né? isso. Assim, Beleza importa. Essa é, mulher, ela já está atravessando uma mudança de corpo sim, de em que ela identidade. isso, que ela não está se identificando naquele corpo. Uhum. Então, é realmente, eu sempre penso assim, falta, enfim, eu fico às vezes, eu já crio minhas ideias para quando eu tiver grávida, né? E eu falo, Sim, no puerpério, eu tenho que ter uma rede de apoio que me permita fazer minhas unhas. sim, sim. Vai a manicure em casa, mas vai. Isso, que faça as minhas unhas, que, por exemplo, que eu possa ter alguém para arrumar os meus cabelos, para eu Sim, resgatar, porque para mim a beleza, me arrumar é algo que me resgata, me sim, mostra assim, eu sou mulher, então é mostrar, essa mulher identificar sim, sua vida, o que, que é que resgata ela, que traz ela enquanto mulher neste, mulher sim, desejante, desejável, mulher afim da vida, né? sim. É, e aí, assim, como diferenciar, então, nesse caso, o que é autocuidado, autocobrança nesse período? Eu Uhum. acho que também, se você pode dizer assim, para as mulheres que estão tentando, que vão nos assistir, para as mulheres que estão gestantes, para as mulheres que estão no puerpério, como também conversar e negociar, participar, colocar a parceria, principalmente Uhum. quando o parceiro é homem, colocar essa parceria. Sim, Como colocar essa parceria dentro desse autocuidado, né? Dentro sim. desse processo de vamos nos reencontrar enquanto casal em meio a essa travessia do puerpério, da gestação, enfim. Sim, eu gosto muito dessa diferença assim, entre o autocuidado e a autocobrança. Eu sempre dou um exemplo de banco. Então, por exemplo, quando a gente está na autocobrança, a gente está no perfeccionismo, a gente está na performance, né? Então, tem que ser desse jeito. Por exemplo, só pode ser se for a cor desse batom. Só pode ser a fralda se for Johnson's. E às vezes a gente vai entrando num lugar de muita rigidez. E a gente perde oportunidades de aprender com o próprio parceiro, com a sogra, com a mãe, nesse puerpério que exige de nós muita humildade, porque não vai ser como a gente quer, mas às vezes vai ser como a gente precisa, para a gente se dobrar diante da vida, se dobrar diante dessa criança, mas não ser dobrável no sentido de ser, de perder a si mesma, né? E quando a gente fala de autocuidado, é uma autoinvestidora de si. Então, eu uso os juros ao meu favor e não contra mim, né? Assim, sei lá, a pessoa vai ter que ver o que que é negociável ou inegociável para ela, né? O que que é negociável hoje para mim? Vamos supor que eu fosse uma gestante. Para mim, espiritualidade, né? Sei lá, um batom, ou, por exemplo, fazer uma atividade física para os meus hormônios estarem alinhados, né? Eu cozinhar ou eu pedir ajuda na comida. Então, assim, fazer uma listinha básica. O que que é importante para mim? Viajar com meu parceiro, ter outros lugares de prazer que não seja só em casa, ou não, a gente precisa economizar. Como que é também esse lidar com o dinheiro, lidar com o valor, né? Então, são muitas, acho que são muitas questões, né? Assim, eu separei aqui duas palavras que eu acho que traduzem muito essa diferença entre autocuidado e autocobrança, né? Quando a gente está no autocuidado, a gente está no protagonismo. E quando a gente está na autocobrança, a gente está no sequestro. Então, algo nos sequestra, algo nos rouba o tempo inteiro de nós mesmas, né? Assim, tem que ser, hoje eu tenho que estar aqui, mas eu tenho que estar de cropped dourado. Isso é um roubo. Não, eu pego o que há de melhor para mim e vou usar e vou usufruir. Isso é o lugar do autocuidado, né? O autocuidado também é um lugar de presença, enquanto o lugar de autocobrança é um lugar de perfeccionismo. E perfeccionista, como diz Bert Hellinger, é um caminho para a morte, não é um caminho para a vida.
Nossa, perfeito, assim, É. forte essa frase, mas que ressoa muito, principalmente dentro dessa sociedade de alta performance, e que a alta Uhum, performance, ela tá se tornando algo tão compulsório que a uhum, gente está levando para todos os âmbitos da nossa vida, não só no sim, trabalho, sim, não só na academia, mas uhum, na gestação, no sim, sexo, na sim, forma como nós nos vestimos, nos arrumamos, né? Na sim. forma, tem que sempre estar impecável, tem que sempre estar acima. Gente, tem dia que eu quero ser feia em paz em Aham, casa, eu quero exercer meu direito de ser feia. Que exato, é exato. impossível, porque mesmo desarrumada eu sou linda. Do seu jeito. Mas é Olha. isso, né? De entender que o perfeito ele não existe, é um Exato. ideal e é uma ilusão, obviamente, né? E aí, o que que você vê, Livinha, quando você faz essa consulta completa com os casais, Uhum. funcionar para reconstruir esse vínculo, porque eu acho muito importante. Inclusive, tem pesquisas muito interessantes que eu vejo assim sobre esse a reconstrução do vínculo do casal Sim. nesse pós-parto, nesse puerpério, né? Como é Uhum. que esse casal se reencontra, se reconecta sem Sim. pressa, sem meta e com prazer. Sim. Eu vou trazer um caso assim, que para mim foi muito, muito bonito, sabe? A mulher chegou cansada, ele chegou cobrando que ele estava sem mulher e a criança eram 3 consultas e a criança chegou com cólica. Aí a gente cuida da cólica, né? E eu tive uma conversa muito séria com ela. Ela falou assim: ele me cobra demais. E aí tirei ele um tempo do consultório, né? Assim, e eu falei com ela assim: que jeito que ele tem falado com você? Dentro do contexto daquela consulta, ele estava pedindo para ter a mulher de volta. Então, às vezes, a linguagem ela é sagrada. A comunicação, o diálogo. Olha, eu tô sentindo falta de você como mulher, não é para transar só, não. É para deitar, para falar coisas que não sejam só do bebê, por exemplo, né? Falar coisas que sejam planos do 2 e não só do 3, né? Porque o algarismo 2 vem antes do 3 na álgebra e na vida, né? E uma coisa que eu sempre também oriento, amiga, é que eles sempre mantenham a admiração, né? Então, o cuidado masculino, ele sempre vai ser diferente do cuidado masculino, do feminino, né? Então, esse cara tá colocando a fralda, talvez a fralda não esteja tão bem colocada quanto a mulher colocaria, no ponto de vista dela, mas o fato dela liberar, isso é constelação, isso é sistêmico, dela liberar que esse homem tenha acesso ao bebê, isso é de uma inteligência tão grande, porque ela tem mais tempo de autocuidado. Ela tendo mais tempo de autocuidado, ela fica mais feminina, ela tem mais prazer, ela está mais disponível para ela e para o parceiro. E eu acho que também cria essa relação muito importante Sim, do pai com esse sim, bebê, né? total, muito É importante. uma relação de ganha-ganha. Sim, Ganha ela, que precisa também se afastar um pouco desse bebê para sim, se recompor, se cuidar e se relembrar, né, desses sim, pedaços que são deixados no caminho durante concepção, gestação, parto, puerpério, mas sim, também desse homem de falar: eu faço parte desta família, eu sim, faço parte dessa família não só pagando a sim, conta, né? Mas sim, oferecendo, além do dinheiro, o cuidado e a sim, sim. assistência, né? O É. paternar. Isso. Esse quaternário é tão sagrado, porque isso que você falou é muito, mas muito. Isso aqui dá 3 lives, né? Assim, e eu sou apaixonada por esse tema. O próprio Ministério da Saúde lançou o pré-natal do parceiro com essa ideia, porque existia esse conceito do homem como autoritário. Mas, na verdade, quando esse homem participa, ele se torna autoridade moral para essa criança. Mas para isso acontecer, a mulher também tem que dar acesso a esse homem. E aí está a palavra da admiração. Então, uma mulher que critica esse homem, ela afasta esse homem, e aí, não, a água que você pôs na banheira para essa criança não presta.
Você trocou essa criança, a fralda está ao contrário, não presta, o seu cuidado não presta. E aí ela vai afastando desse homem como homem e como pai do bebê, né? Agora, se ela admira, o olhar, o colírio de quem admira, é a coisa mais linda do mundo, Verdade. né? Assim, ela consegue mostrar para aquele homem de que a parte desse bebê, que é ele, né? Que o bebê é 50-50, né? Essa parte vale muito a pena. E ela vê, ela reconhece aquele sistema, não reconhece só o bebê, mas reconhece o pai, reconhece a sogra. Então fica muito mais rico, né? Tá, perfeito. E aí você falou sobre a questão da linguagem. Quando eu estava estudando meu doutorado, um dos marcos sociais elementares da memória coletiva é a linguagem. E é a partir da Sim. linguagem que as coisas existem, né? Então, era algo que eu usei muito, porque a partir da linguagem a gente conseguia perceber várias coisas sobre aquele objeto, aquele fenômeno que eu estava estudando, né? Então, a linguagem da existência, Uhum. dá significado e da existência. A partir disso que as coisas existem, né? E são nomeadas. E aí é muito importante essa comunicação de casal. Sim. E é uma coisa que você fala muito. Isso Aham. daí daria outra live, mas de, Não que a mas gente não de possa fazer também, né? isso que podemos fazer depois, mas de como é trabalhar essa comunicação clara, objetiva, Uhum. sem perder, obviamente, o carinho, a admiração e o amor, para acolher, por exemplo, esse caso que você trouxe, né? Uhum. Ele queria, ele pedia, mas ela não compreendia o que ele estava pedindo, né? Sim. Então, quando acolher quando um quer, o outro não quer, né? Sem virar rejeição. Uhum. Conversar sobre libido, né? Porque Sim. a mulher também passa por essas oscilações de libido, Uhum. né? Ela tem ali uma travessia muito particular, que às vezes vai ser vivida sozinha, lógico, Uhum. compartilhada com o parceiro, mas a vivência dela é muito mais única, né? Vamos dizer assim. Então, sem virar essa cobrança, dívida, prova de amor, eu vejo muito assim, entre as minhas amigas que Uhum. gestaram, né, ou que estão no puerpério, como se elas tivessem que ter a obrigação, não, agora eu preciso suprir, porque ele passou esse tempo todo. Aham. E lógico, tem a insegurança que vem também, que nos assombra. Ai, se Sim. não vai procurar os mitos, né? Ah, ele senão vai procurar na rua. Uhum. E muitas vezes isso daí é só uma fragilidade de comunicação honesta mesmo. Então, Sim. o que que você vê na sua prática e o que que você como é que você trabalha com esses casais essa comunicação de limites, Uhum. de pedidos e, logicamente, de desejos? Isso. Eu acho que comunicação tem muito a ver com o não dito e o dito, né? A gente tem que separar essa parte. Então, tem coisas que a mulher, às vezes a mulher confunde esse lugar do não dito, porque a gente gosta de uma certa sedução e a sedução ela tá no não dito. Só que tem coisas que precisam ser ditas. Para Muito. homens que são extremamente literais, com certeza. Isso! Tem hora que não é só falar, tem hora que tem que grifar. E tem hora que tem que grifar é com duas cores aqui, ó. Estábilo me patrocina. Entendeu? Tem que ser assim. Então, às vezes, não é falta, às vezes é falar com o parceiro, olha, não é falta de desejo. Isso eu falo durante a consulta de pré-natal, por exemplo. Olha, se acontecer de no puerpério, então eu trabalho com algumas hipóteses, sabe assim? Pode ser que essa mulher daqui 2 dias queira transar loucamente com você. Se estiver, tá ótimo, tá bom para os dois, tá ótimo. Mas se não acontecer, eu acho que uma palavra que é muito importante da gente sempre trabalhar são as expectativas. Então, alinhar muitas expectativas. Olha, pode ter ponto, pode ser que seja cesárea, pode ser que, por exemplo, no último trimestre a barriga esteja grande demais. E aí, quais posições sexuais vocês vão querer fazer? A parte mais importante, ainda mais a gente que estuda Tantra, não é a posição sexual, é com qual postura para a vida você está transando. Então, eu estou transando para exonerar, porque eu quero só liberar, ou eu estou transando para
construir. E aí eu tô construindo um relacionamento com bases seguras, que eu não fico insegura. Eu sei que esse homem tá comigo. Eu não tô com uma fragilidade de comunicação, porque a minha relação, ela não é só pautada no sexo. Ela também tem muito sexo. Tomara que tenha muito. Mas tem muita conversa, tem muito diálogo, tem muito afeto. Então, tudo isso vai impactar para essa mulher se sentir cada vez mais segura. E se essa mulher tem um costume, e esse costume vem lá desde o namoro, de conversar com o parceiro, de pedir as coisas que são necessárias. Então, o Bert falava, a mulher precisa aprender a pedir. E o nosso órgão sexual é um órgão de receber, né? A gente precisa aprender a receber. Então, desde o namoro, começar a falar com o parceiro, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto que põe a mão aqui, eu gosto que põe a mão assado. Ela também contar com o seu próprio auto prazer, né? Desculpa. Então, por exemplo, se ela tem crenças em relação à masturbação, a toque de pele, muitas vezes as brigas, né? Tá faltando pele. Pele não é sexo, pele é contato. Então, eu trabalho muito isso com eles, assim, essa sutilização, né? Assim, às vezes não vai ter genitalização, mas vai ter uma sutilização dessa sexualidade, né? Então, acho que são algumas palavras, né? Não levar para o lado pessoal. Ai, minha mulher não me quer. Às vezes é progesterona alta, né? Assim, tá faltando carinho, tá faltando ela lembrar que ela é uma mulher comum, que ela precisa ter tempo de tomar banho. E aí, quando ela tiver mais tempo de qualidade, as outras linguagens do amor conseguem aparecer, né? Perfeito. E é isso, eu acredito que nesse processo da gestação e do puerpério, a comunicação, lógico, todo o relacionamento, a comunicação é fundamental. E, Aham. inclusive, você falou algo de muito bom, porque eu acho que é algo muito, principalmente em casais heterossexuais, nós mulheres, e eu falo isso assim, gente, eu vou até fazer um estudo um dia disso, porque a Aham. gente acha que o parceiro, ele sabe tudo. Ah, Aham. o parceiro, A não, ele bola de já cristal. adivinhou o que eu quero, né? Por quê? Porque para nós perceber as coisas antes, perceber o não dito é mais fácil, né? Sim. Para muitas de nós é muito mais fácil. Uhum. Então, como assim ele não entendeu isso? Como assim Aham. ele não E aí falou fica esse isso? lugar da menina, né, amiga? É Sabe, isso. sabe esse lugar da menina emburradinha? Aí você Sim. não fala, aí você fica emburradinha. E ele tá tentando, e a cabeça do homem, ela é feita para resolver problemas. Então, ele fica assim, recalculando rotas, recalculando A rotas. Nazaré Ah, Nazaré, ele fica fazendo a as cara contas. assim da Nazaré. O que eu preciso fazer para essa mulher? Aí ele entra num lugar de insuficiência. Eu não tenho para dar. E aí vai dando mais desconexão, né? Sim, com certeza. E aí a gente já indo encaminhando para que informação básica Aham. muda para você, assim, que você dá e que você acha que deveria ser falada em qualquer tipo de consulta, seja ela um pré-natal homeopático, seja ela um pré-natal mesmo, seja ela uma consulta, que muda a experiência das pessoas nessa temática e que estão passando por esse período. Sim, eu acho que a palavra que a gente trouxe, né, do autocuidado, a frase que me vem é aquela frase de Rubem Alves, né? Cuide do seu jardim que as borboletas virão. Eu acho que essa metáfora da mulher que se cuida, da mulher que sabe se cuidar no seu pensar, agir, sentir, é um lugar de muita sexualidade, porque ela vai se tornando tão magnética, mas tão magnética que ela está radiante e esse homem chega. Então, quando a gente se torna às vezes é uma confusão também que muitas mulheres passam. Ela está tão maternal, que ela começa, inclusive, a ficar maternal com o parceiro. Sim. E aí o desejo vai embora, assim, entra a maternidade pela janela e o desejo sai pela porta, né? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente esclarecer aqui para quem nos escuta: ser mãe no lugar certo. Ser mãe para o seu filho. E ser muito mulher para o seu parceiro, né? Assim, senão a pessoa vai entrando no confusão
e a gente repete aqui a questão da linguagem, de até falar com o parceiro, amorzinho, não, 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 Olha a linguagem aí. né? Não meando. Não, não, é meu tesudo, vem cá que eu tô É te querendo. gostoso. É, Delícia. é Eu acho que é vida. isso. É muito interessante o que você traz, Livinha, amiga, sobre isso, sobre esse maternar. Muitos de Sim. nós, muitas de nós, aliás, a maioria de nós, Uhum. aprendeu que amor é cuidado, Sim, sim. né? É aquele Então a famoso, quem gente ama chega cuida, para né? ser mãe de calça curta, né? Aham. Quantas vezes não fomos mães de calças curtas por aí? Sim, Mas tem que ser, devolver o seu lugar de mãe. Olha, sim. você tem mãe, Você querido. tem mãe. Você Isso é um tem mãe. respeito. Você tem Isso é mãe. um respeito delicioso com a sogra. Porque se você quer ser mãe do seu parceiro, significa que você não respeita a sua mãe e nem a mãe do seu parceiro. Então, quanto mais a mulher volta para o seu feminino, para sua mãe, para sua história, ela está muito abastecida, ela está muito recheada. E aí, quando ela encontra o parceiro, esse parceiro está com vontade de tomar ela de canudinho, Ai, que delícia. sabe? Eu me Porque lembro que tinha uma piada na coisa, falava assim, nossa, você é de laranja, eu quero te chupar todinha, né? Então, assim, ei, você aí de laranja, quero te chupar todinha. Então, assim, e é você tá de realmente. laranja, hein? E Você tá eu de... estou vestida de laranja hoje. Ai, ai. Então, é isso, né? Saúde sexual é parte da saúde, eu falo isso, Sim. não é performance, é bem-estar. E eu queria, para fechar, assim, antes da gente abrir para o público, e também eu tenho minhas perguntas, porque eu sou uma mulher tentante, tá bom, gente? Gracinha, Eu isso. sou tentante, não no Aham. sentido de ter, no sentido negativo, mas no sentido que eu estou nessa caminhada para ser mãe, né? Sim. O que você gostaria, Livinha, que fosse pergunta mesmo de rotina em pré-natal e em Uhum. rotina de puerpério e que quase nunca né? E que na maioria das vezes é silenciado, né? Não é dito. É uma pergunta que vem muito que eu não gostaria de escutar. Acho que é uma pergunta diferente do que você fez, mas me fez pensar. Muitas pessoas falam assim: como faz para eu engravidar mais rápido? Ai, meu coração faz assim, tu. Por quê? Não é mais rápido. É como que a gente pode aproveitar essa jornada para a gente, como ser humano, como espírito, como alma, como que você quiser chamar, como ser erótico, inclusive, a gente pode aprofundar nesse prazer para depois ter uma gestação profundamente amorosa, tesante, sabe assim? Então é uma pergunta eu gostaria de ouvir menos. E aí talvez uma boa pergunta que eu gostaria de ouvir mais é como eu posso aproveitar de uma forma consciente, é até o meu o jeito que eu escrevo no meu Instagram, né? Aproveitar de uma forma consciente e amorosa o meu processo de fertilidade. Porque eu posso aprender sobre confiança, sobre paciência, sobre tolerância, sobre expectativas com o outro, expectativas com Deus, porque eu acho que Deus tem que me servir na hora que eu quero, e aí ele tem que me dar o meu bebê na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é uma criança ou é um adulto que está querendo conceber, né? Então, é algo que o que eu gostaria de ouvir mais seria mais também esse lugar do sentir, sabe? Eu vejo as pessoas hoje extremamente preocupadas, isso é um medo, uma angústia, né? Que eu estou dividindo aqui com vocês. Então, as pessoas preocupadas muito com vitamina, com o corpo. Tem que preocupar com o corpo? Tem super. Eu sou uma mulher apaixonada com o corpo. Tanto que a gente tem o dança homeopática aí, né? Para isso, Uhum. para a mulher conectar com prazer com o corpo. Mas se esquece do sentir. Então, quais são as minhas tristezas da minha criança interior? Qual que é meu abandono, minha injustiça, minha sensação de ter sido traída lá atrás? E aí agora isso se reflete, eu estou alquimizando, eu estou dando oportunidade para isso aparecer. E aí é um outro lugar. Então é algo que eu gostaria de ouvir mais as pessoas falarem. Como que eu lido com o meu medo? Mas a maioria das pessoas pensam, quantos miligramas eu tenho que tomar de vitamina? Como eu lido com o meu prazer.
E isso, como eu lido com o meu prazer, como que eu posso gozar mais intensamente? Às vezes essa pergunta ela não é nem feita. Às vezes eu forço no sentido assim, positivo, no sentido assim, eu estimulo, olha, pode ser que mude isso, mude aquilo, não no sentido de dar minhoca na cabeça de ninguém, mas de mostrar questões que às vezes eles nem viram, né? Então, acho que é muito importante isso, assim, a gente dar esse lugar de abertura também dentro de uma consulta para o que vier. E se vier uma pergunta super diferente, você vai, né, estar aberta para aquilo, né? Perfeito. Eu achei interessante tudo que você falou aí. Eu acho que a minha percepção é que uma gestação, a concepção, ela não começa no ato em si. Não, E é isso que você traz que eu acho maravilhoso. Então eu quero pedir aqui um tempinho para você falar um pouco sobre o seu livro, porque o tá livro ótimo. dela, gente, é um livro para os casais, as mulheres, os homens, a família se prepare, não só para receber. Eu vejo, Livinha, assim, o seu Uhum, livro, já li alguns pedaços, mas quero ler de forma muito mais atenta depois, uhum. né? Por estar nesse processo de preparação, que não é só para receber um bebê, é para receber um projeto Sim, de vida, sim, é para receber uma novidade na vida do casal, da família, que não, obviamente não precisa ser só um bebê, né? aham. Fertilidade não quer dizer só um bebê, né? Sim, sim, com certeza. É o novo que vem, é o novo que te Isso. olha, que te mira. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre o seu livro, né? Onde ele Obrigada. está disponível. E aí a Uhum, gente parte para as perguntas e comentários. E para a tá minha pergunta, que eu ótimo. tenho uma pergunta também. Vai. Ó, eu gosto muito de trazer assim, né, que esse livro é um presente para o meu coração, porque ele é resultado de um trabalho. Nós começamos falando de SUS, nós vamos terminar também falando de SUS, né? Eu fiz um trabalho numa cidade de Sacramento, que era uma cidade que tinha muita cesárea. E aqui a gente não faz uma crítica ao obstetra, ao sistema, mas era o que era possível ser feito. E aí tinha muita uma masculinização da medicina, também por uma necessidade da cidade. E aí eu chego, né? Eu chego com homeopatia, de batom, de salto, com vontade de mudar. E eu trouxe isso para a cidade, né? Assim, a homeopatia no parto, a homeopatia na gestação. Então era uma cidade hipermedicalizada, né? Assim, que tinha gestantes com indo para o CAPS, gestantes sem prazer de vida, gestantes com traumas, gestantes também que passaram um parto ali, passaram um parto traumático e depois queriam ser ouvidas. Então, a homeopatia foi fervilhando ali, né? E aí eu falei, eu tenho que fazer algo com esses casos, não por sentido assim, para que outras pessoas também replicassem o trabalho que eu fiz. Então, agora recente eu recebi da Câmara Municipal de Sacramento, foram mais de 10 mil casos atendidos, né? Assim, com muita honra, com muita alegria. Caiu muito bruscamente o nível de cesárea, caiu muito bruscamente o nível de prematuridade, depressão pós-parto. Então, as pessoas falam assim: qual é o lugar da homeopatia? Eu já atendi, gente, dentro de um puteiro com muita alegria, entende? Porque essa mulher, eu vou aonde a mulher está, né? Eu falo, é o Milton Nascimento, o artista vai aonde o povo está. E a gente precisa ir, né? Eu fui, atendi, ela tinha passado uma perda gestacional. A homeopatia também pode ser um lugar de atuar na perda gestacional. Então, ela estava extremamente deprimida. Então, esses foram os contextos, né? Eu quis trazer um livro bem em forma de causos clínicos, que eu falo que é um livro em homenagem a Minas, porque não basta a gente saber as nossas Minas, a gente tem que trazer também para as Gerais. Esse é o meu maior slogan. Eu acho que a gente não pode mais deixar os nossos ouros dentro dos santos. E isso é o lugar da fertilidade. O lugar da fertilidade é você saber o que é sagrado para você e tirar esse ouro dentro do seu santo. Porque não existe mais esse perigo, esse alerta, esse trauma que eu tenho que ficar protegendo o meu ouro dentro do santo. Eu já tenho a minha santidade e tenho a minha profundidade, né? Assim, e aí por isso eu sou uma mulher comum, santa, puta, madre, ou também uma mulher absolutamente comum. Então é um livro que, para quem é homeopata, quer ler, quer medicar, consegue, mas também eu quis fazer um livro misto, né? No sentido assim,
é uma tentante, o que que você precisa aprender? O que que eu teria se eu fosse uma tentante? E eu também sou uma tentante. Eu não tenho parceiro hoje, mas eu sou uma tentante, né? Então, é uma forma também de eu trazer para a humanidade qual é o meu processo. Para onde eu olho? Eu olho para a alquimia consciencial, eu olho para os chakras, eu olho para a lua, eu olho para a alimentação, eu olho para a medicação, até rimou, né? E a gente precisa olhar para muitas coisas, mas principalmente olhar para dentro. Então, é o convite que eu faço para as tentantes, né? O livro está na Amazon, tá também na Magazine Luiza, tá disponível na leitura, né? Só o pessoal fazer. Tem em forma de e-book e tem em forma também do livro físico, tá? Depois eu vou deixar o link nos stories para Tá vocês, ótimo, gente. tá ótimo. Porque realmente é um presente. Aqui, vou ler o comentário aqui. Maiti, fala bem assim: o maior medo da tentante é o não se sentir suficiente. E isso pega diretamente na dor da criança. Uhum. Ela disse que já quer ler. E Gracinha. Laure é uma colega minha farmacêutica, né? Falando aí o quanto foi bonito que você falou. Laure, eu aprendi poesia com ela. Ela me destravou do meu trauma para eu voltar a Ah, escrever poemas. gracinha, obrigada. Amiga, eu só queria reforçar também que tem na livraria Novos Rumos, que é a nossa livraria preferida, né? Aqui, Cleidoca tá lá Aqui sempre. em BH, viu, gente? Quem tá em Isso. BH, mas também ela manda, né, Manda, ela amiga? manda pro Brasil, pro mundo Manda pro todo. Brasil inteiro, eu também coloco aqui, que, Isso, que Cleidinha manda para todo mundo. E aí, isso, assim, quem quiser perguntar, pode deixar aí suas perguntas, eu vou fazer a minha, né? isso. Porque normalmente as pessoas só pensam em consultas pré-natais Uhum, quando já estão casadas e querem e já estão grávidas, ou, uhum. ou, ou que querem ter um bebê e se preparar. Só que Sim, eu sou uma mulher solteira, né? Que quero ser mãe, tenho desejo, já estou no momento de desejar ser mãe. E isso é uhum. uma pergunta que muitas vezes as pessoas elas não fazem para nós que estamos solteiras, que não temos Sim. parceiro, que não temos parceria Aham. ainda. Assim, a gente fica no lugar assim, eu quero ser mãe, mas talvez eu não possa. Talvez eu não case, eu não encontre um parceiro, mas às vezes assim, eu quero ser mãe. Como é que eu Uhum. posso me preparar para essa gestação? Sim. Independente, como eu, indivíduo, a mulher, né, Uhum. futura mãe, posso me preparar para isso sem ter vergonha de dizer que estou tentando e que Uhum. sou uma tentante porque estou a Sim. caminho da gestação. Sim, porque sim, né? Assim, Porque sim. isso. Essa pergunta sua é maravilhosa e assim traz uma abertura para muitas mulheres. Porque senão fica parecendo assim, eu nem posso ser tentante porque eu nem tenho um homem. E aí a mulher entra num lugar de escassez e de insuficiência muito grande, tá? Não é esse lugar que a gente quer convidar, pelo contrário, é um lugar de aprofundar. Eu gosto de falar que é um lugar do subsolo. Então, eu tô ali no meu solo, eu tô solo, mas solo quer dizer terreno. Eu não tô sozinha, eu estou no meu solo, né? Sim. E ao mesmo tempo, eu tô dançando um solo, eu tô, né, bailando um É. solo. Eu tô no palco da minha vida. E para a gente estar no palco da nossa vida, a gente precisa voltar em feridas antigas, né? Não é que a gente cultiva passado, mas, por exemplo, voltar em traumas, né? Olhar para essa sexualidade, por exemplo, se teve abuso, se não teve. Olhar, por exemplo, se essa mulher já tem uma autoria sobre a própria vida, se tem Sim. autonomia afetiva, né? Por exemplo, de feridas emocionais. Se tem uma ferida, por exemplo, de humilhação, de traição, de abandono, de rejeição. Então, eu falo assim: para alguém trazer vida, você tem que ter vida, né? Eu acho que é muito esse lugar da gente estar tão cheia de vida que a vida vai trazendo oportunidades de você fertilizar, né, a sua vida. Então, para a gente trazer uma criança, voltar para a nossa criança, voltar para a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, mas também não ficar ali o tempo inteiro, não ficar emaranhado, né? Sim. Você vai olhar como observador atento, livre de preconceitos, né? Você vai olhar sabendo que você fez o seu melhor, que o seu pai fez o seu melhor, que sua mãe fez o seu melhor,
mas que agora eu não quero replicar mais. Por isso que eu falo que é nascer livre. O nascer sistêmico é o nascer livre. Então, eu vou olhar para aquilo que pode ser na minha família, mas eu vou escolher. Isso eu quero repetir e isso não. Então, eu sou livre para escolher essas crenças. Ah, para minha mãe era feio ter sexualidade. Para mim, não. Para mim, a minha maior exuberância é eu ser uma mulher lotada de libido, por exemplo, né? E aí a gente vai se dando essas permissões. Eu acho que esse lugar que você traz da mulher solteira que é tentante é esse lugar de permissão, né? Eu estou disponível para o amor, eu estou disponível para ter uma família, mas eu não estou disponível para o abuso. Eu não Exato. estou disponível para ter uma família, passar com qualquer homem. Eu não sou qualquer uma. E a minha mãe já disse isso, né? Ah, maravilhoso! Exatamente, eu acho que é isso, é trabalhar, e é isso que eu falo. Eu trago Lívia, gente, porque por mais que ela seja minha amiga, ela é minha médica, né? Aham. Eu venho fazendo o meu enxoval emocional Isso, há muito, assim, há quase aí 3 anos fazendo o meu enxoval emocional de isso. cuidado comigo, porque foi isso que eu acho que a maior lição de maternidade que eu poderia ter dado para os meus futuros filhos, para os meus filhos que já existem dentro do meu coração, é justamente falar bem assim: eu não vou passar isso para você. Sim, é Você um não alto. precisa, eu não preciso e você também não precisa. Sim, eu escolho que pare em mim, né? Exato. Eu gosto muito de fazer até com a mão, assim, esse corte, sabe? Porque é um lugar da gente aprender a se maternar com tanto respeito. Porque eu não vou aceitar qualquer relação para ser uma tentante. Nem que a vida ache que eu não vou ser uma tentante. Mas eu tenho outros projetos, eu posso adotar. E aí, o que é o meu negociável, o meu inegociável para passar por esse processo da pré-concepção, né? Exato, então é isso. E até mesmo esse lugar de se autoconhecer, e Uhum. eu brinco mais que quanto mais eu me conheço, mais me desconheço, menos sei quem sou. Diz aquela música do Cazuza, como a gente é muito poética, né? Eu vou Ah, pagar a conta da analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, né? Então eu acho que adoro. esse lugar do autoconhecimento para a mulher ser realmente parteira de si, né? Sim, Parteira de si, parir a si mesma nesse sim. processo antes mesmo de parir um bebê, ou de parir uma ideia, ou de parir um outro filho que seja, ou um projeto, um curso, um livro, Isso. enfim, tantas coisas, um relacionamento, né? Parir um relacionamento saudável, parir uma relação melhor consigo mesma, né? Isso. Então, são projetos. Eu acho que fertilidade é mais sobre o que você cria enquanto projeto de vida, que pode ser várias Sim, coisas, né, amiga? sim. Gente, estamos abrindo aí. A gente passou um pouquinho, mas eu vou deixar assim só mais 2 minutinhos para Tá perguntas, ótimo. comentários. E vão dizendo aí o que vocês acham. Deixa eu voltar aqui. Não, só teve aqueles Eu comentários mesmo. adoro quando você traz isso, porque lembra para mim me lembra muito essa palavra da manifestação, né? Então, alguém que consegue fertilizar a própria vida tem muito a ver com essa energia de manifestar aquilo que quer, né? Sim, Também. com certeza. Eu falo, gente, que eu sou uma mulher muito fértil. As pessoas falam bem assim, mas Naila, eu costumo dizer muito isso, amiga. Eu falo, ai, gente, eu tô fértil. Eu tô Ah, fértil. Aí as pessoas falam, mas você não tem namorado? Não, eu falei, gente, eu tô fértil porque eu tô fértil, aberta para manifestar minhas coisas, para isso. colocar minhas coisas no papel e jogar, né? Então. Eu acho que é isso. Eu aprendi eu estou aprendendo a parir a mim mesma e a parir os meus projetos. E eu acho que essa live ela teve esse sentido assim de eu quero gestar, conceber, mas não é só um neném, né? Sim, sim, com É, certeza. aqui, ó, Laure falou, amei a live. Maiti falou, eu adorei a live, nem eu sabia que precisava tanto. Que bom que eu te mandei. Isso daí se chama o quê? Centelha divina.
Bom, gente, a gente vai chegando ao final dessa live, assim, eu tô encantadíssima. Você está convidada 800 milhões de outras vezes para vir Pode aqui, deixar, tá com bom? certeza. Eu Quero sei que aqui eu tô que em deixar esse casa. espaço agora, Livinha, para você fazer suas considerações finais, Uhum. deixar aí, vou deixar agora aqui seu Instagram para as pessoas seguirem você. Tá ótimo. Eu queria deixar, né, como convite para todas as mulheres que estão aqui, né, o livro, deixar o Dança Homeopática, que é o meu grupo de mulheres, que a gente atua com a parte toda da liberação de traumas, educação somática e homeopatia, para a gente relembrar que nós somos potência, que nós somos história e que nós podemos ter esse protagonismo na nossa vida, né? E também tem o Clube do Livro do Mulheres que Correm com os Lobos, que acontece toda uma quarta-feira no mês. E tem o grupo, então a gente sempre vai fazendo abordagem sistêmica, trauma informed e também, também muito relacionada com a homeopatia, tá? O grupo. Aí, ó, eu tô ganhando convites aqui, adoro convites, tá? Eu tô bem facinho Ela é agora. que dê, gente, que me Adoro. O grupo da Mulheres que Correm com os Lobos online, tá? E o Dança Homeopática, por enquanto, presencial, mas depois, futuramente, quem sabe a gente faz aí um online, né? leva ela para Salvador. Ela nem gosta de Salvador, Não, eu sou Lari. apaixonada por Ela nem Salvador. gosta de Salvador. Ela nem gosta. Leva ela para ir, para ela descer com a gente as ladeiras do Pelô. Ah, minha filha, nem precisa chamar muito, não, porque eu tô bem facinho. Gente, eu quero agradecer, Livinha, amiga. Muito obrigada Obrigada, por esse amor. presente em forma de live, em forma Obrigada. de informação, mas principalmente em forma de amor. Eu Sim, acho que o amor é o meu maior presente para o mundo, mas é também o maior presente seu para o mundo. sim. Obrigada. O modo como você ama e faz o que ama. E eu quero agradecer por esse momento, essa honra de ter você aqui